Boa noite. Eu fico normalmente me mexendo, andando, mas vou procurar ficar quietinha aqui, tá? Ficar quietinha para mim é uma missão muito difícil, mas eu vou ficar aqui. Não, eu vou ficar quietinha. Se eu lembrar, né? Bom, gente, eu sou a Fabiana, vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Mais uma vez aqui nessa casa, né? Falei ali na porta com o carinho que vocês me recebem. Eu gosto muito de vir aqui. A gente acaba indo em muitas casas aqui em Santos, na Baixada, aliás, não só em Santos. E por ser da AME, né? Eu sou da Associação Médico Espírita. E a gente acaba sendo convidado a muita palestra, né? E vai dando palestra e a gente gosta. Então, assim, a gente acaba estando em muitos lugares, né? Bom, como já disseram, né, para quem ainda não me viu aqui, Fabiana, minha formação é em psicologia, então por isso aí o tema, né? Eu escolhi falar de saúde mental, por quê? Porque a gente está nessa época do ano onde se fala muito sobre suicídio. E eu não gosto, ou melhor, como profissional não falo de suicídio, mesmo quando às vezes a gente coloca o nome na palestra, sabe? Para dizer para as pessoas, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, eu não gosto de abordar esse tema, porque eu acho que é muito mais produtivo a gente utilizar o nosso tempo falando de saúde mental do que falando sobre suicídio em si. Por quê? Estamos negando que isso exista ou a gravidade disso? Claro que não. Mas ao contrário, a gente quer trazer, na verdade, chacoalhar as pessoas, posso falar assim? A gente quer levar a pensar, a gente quer raciocinar junto. Uma palestra serve para a gente refletir sobre o tema. E refletir significa o quê? A gente às vezes entrar em contato mesmo com os nossos sentimentos, nossas dores, né? E para isso é legal a gente falar do contrário, né? E aí, eu não vou falar daquela saúde mental clichê, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. A minha formação é em neurociência, física quântica, eu tenho uma linha de trabalho um pouquinho diferente da maioria dos meus colegas. Com isso, eu acabo trazendo para as palestras muita coisa sobre espiritualidade, claro, afinal de contas estamos aqui na doutrina, né? Mas eu gosto muito de trazer a neurociência e a física quântica, que parece um bicho de 7 cabeças na hora que a gente fala. Ai, que bom! Que parece um bicho de 7 cabeças na hora que a gente fala, mas não é. É uma coisa muito simples do nosso dia a dia, que está na nossa vida e está na nossa rotina, em tudo, né? E aí vocês vão entender aqui um pouquinho por quê. Vamos lá, olha lá, psicologia, neurociência e física quântica. Pô, eu falei que eu ia ficar quieta, né? Eu esqueço, seu Rui. A gente tem ali 3 ciências, né? As 3 ciências nas quais eu gosto de falar, nas quais são minha formação há 30 anos e com que eu atuo no consultório, né? E estando junto das pessoas. Tem algum trio elétrico aí, o câmbio. E no qual a gente utiliza para entendimento de tudo, né? E eu não posso deixar de associar essas 3 ciências à espiritualidade. Então, na hora que a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do quê? A gente está envolvendo crenças, cada um na sua, ou até mesmo a falta dela, não deixa de ser espiritualidade. A falta dela o quê? A falta de crenças. Então, espiritualidade é algo que nos liga a algo muito maior, independente de que religião e crença você tenha. E aí, se a gente falar em psicologia, é a ciência que estuda o comportamento humano. Se a gente falar de neurociência, é a ciência que estuda basicamente saindo do sistema nervoso central, que está lá no nosso corpo, e expandindo para o sistema límbico, que é o quê? Onde ficam todas as nossas emoções e, consequentemente, comportamento. Física quântica, é a ciência que estuda toda a parte que a gente pode pensar de prótons, elétrons e tudo que existe enquanto matéria no universo. Ou seja, fazemos parte disso. Estamos no universo, tá? As nossas células, estímulos elétricos, tudo ligado. Então, na hora que a gente fala assim, a gente vê que a somatória das 3
é igual a nossos comportamentos, nossa vida, nossa rotina. E o que isso acarreta para a gente? Vamos lá. Vamos falar do Mestre Jesus? Estamos aqui, então eu vou levar para o lado, né? Para o nosso lado aqui do Espiritismo, para a gente falar um pouquinho da doutrina associada a isso que eu vou trazer. Jesus não fazia essa pergunta? Antes de curar, ele perguntava: você quer ser curado? E as pessoas diziam: quero, e ele curava. A resposta é óbvia para vocês? Que para todo mundo que você pergunta: você quer ser curado? Ele vai dizer: quero? É óbvia? Sim? Então vou mudar a pergunta um pouquinho para ser mais assim, menos espiritual e mais mundana. Posso? Você quer ser rico? Alguém responde não. Vocês já viram isso? Quando você pergunta para qualquer pessoa: você quer ser rico? A pessoa fala: quero. Então vamos lá. Física quântica. A gente quer, mas aonde a gente vibra? Deixa eu tentar explicar melhor. Eu quero ser rico, mas eu tenho comportamentos de uma pessoa que traz prosperidade, ou eu tenho um comportamento no mecanismo de escassez? Aí é uma pergunta para cada um pensar aqui. O universo, enquanto física quântica, mais do que comprovadamente já nos diz: o universo não devolve o que você quer, o universo devolve o que você é. Então, normalmente a gente quer uma coisa, mas vibra outra. E aí, voltando lá para a pergunta mais sublime, que é: você quer ser curado? Sim. Será que você vibra cura? Você vibra saúde? Ou será que você quer ser curado, mas no final das contas a frequência do seu organismo, das suas emoções, dos seus pensamentos vibra doença? Essa é a pergunta. Por que será que Jesus perguntava se era uma resposta tão óbvia todo mundo dizer que quer? Por que será? Essa pergunta revela o desejo genuíno de transformação. Nem todo mundo está pronto para mudar. É preciso abdicar do que nos mantém preso à zona de conforto e hábitos estabelecidos. Mudança é escolha, é decisão. Então eu vou dar um exemplo aqui prático do meu dia a dia. Eu atendo pessoas, né, clinicamente falando. E aí, o que é fazer terapia? É acompanhar aquela pessoa na vida, aquela história. A pessoa está lá toda semana comigo, trazendo as questões da vida, e a gente vai ajudando, independente do tema que a pessoa traz, você vai ajudando a pessoa a progredir na vida dela. Isso é terapia. Autoconhecimento, ajudar a progredir, a evoluir, enfim. Tem uma paciente, tá? Eu até vou contar essa história é verdade. Vocês sabem que a gente tem a ética profissional, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Então eu vou contar essa história para vocês. Ela com doença autoimune, desenvolveu doença autoimune, teve o diagnóstico, sofreu bastante, muitas dores no corpo. Quem tem sabe o que é isso, né? Tem vários tipos de doença autoimune, a dela era uma X lá. E aí ela veio para terapia e falou assim: bom, também agora é o seguinte, né? Não lavo mais louça. Eu falei: é? Ah, sim, porque dói. E aí o médico falou: não, você tem essas coisas corriqueiras, você vai ter que começar a diminuir, quem sabe até parar, porque não dá. Então eu cheguei em casa e falei: olha, gente, é o seguinte, não lavo mais louça, tá? Aí eu falei: interessante, né? Conveniente, inclusive. Falei pra ela: que bom. E como que a sua família reagiu? Ah, vão lá fazer um rodízio, mas louça não lavo mais, agora eles que lavem. Travessa pesada, prato, não dá, dói minha mão. Bom, qual foi a minha reação? Primeiro lugar, demos uma risadinha juntas. Segundo lugar, deixa eu só te explicar o que isso acarreta. Você hoje, parar de lavar louça significa você dizer para o seu cérebro que você está se determinando e se aceitando com incapacidades. Ah, mas dói mesmo. Não disse que não dói. Mas a hora que você diz ou acarreta isso como uma constatação na sua vida prática da falta de autonomia, que pode parecer um lava-louça uma coisa boba, mas é o começo.
O cérebro da gente, agora eu vou trazer um pouquinho de neurociência. O cérebro da gente, desculpa o termo chulo, mas ele é burro. Ele não pensa, ele é uma máquina, assim como o nosso fígado, assim como o nosso rim, assim como o nosso coração. Ele é um órgão. Ele existe para nos manter vivo. Ele existe para funcionar. Ele não pensa. Quem pensa é a nossa consciência. E na hora que a gente pensa assim, se é a minha consciência que pensa, o que o cérebro faz? O cérebro simplesmente está lá para funcionar. E como é que o cérebro entende que é o funcionamento dele como órgão? Repetição. O cérebro repete. Então, tudo aquilo que você se mandou consciente ou não, a gente não sabe. Mas aquilo que o cérebro se acostumou a fazer, foi você que mandou. E ele vai repetir. Então ele sempre vai te cobrar um padrão de repetição. Então as pessoas falam assim pra mim, gente, por que eu quero mudar uma coisa que eu já sei que eu não gosto que eu faço, mas quando eu vejo eu tô fazendo? Porque é o seu cérebro, que é uma máquina, que vai sempre te induzir à repetição. Sabe aquele orar e vigiar que Jesus falava? Eu tenho comigo que era sobre isso. Eu tenho comigo que orar e vigiar preste atenção para ter comportamentos que você queira ter. Porque se você não prestar atenção, a tendência é você repetir e repetir e repetir. E não necessariamente repetir vai te levar ao resultado de uma vida feliz. Porque afinal de contas, a gente está aqui para evoluir. Se a gente repetir, a gente não evolui, a gente só repete. E o cérebro é feito para isso. Neurociência está aí comprovando. Zona de conforto é o quê? O cérebro pede para você repetir. O cérebro funciona dessa forma. Ele é um órgão, ele não pensa. Ele existe para funcionar. A consciência que tem que dar o comando. E a consciência não quero repetir esse padrão, quero fazer diferente. E presta atenção. E uma vez erra, e depois reincide, e depois acerta. E o cérebro da gente, neurociência, traz a comprovação que existe uma coisa que se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é a capacidade que o nosso cérebro tem de construir células novas, que faz com que a gente tenha novos comportamentos. Então, gente, até o dia do nosso desencarne, o nosso cérebro está habilitado, independente da idade, à neuroplasticidade. Isso significa que se eu determinar que eu quero fazer uma coisa diferente, e eu realmente me preparar, eu realmente me dedicar a isso, o meu cérebro vai criar sinapses nervosas novas, aonde eu vou conseguir fazer o que eu quiser diferente. Aí voltando lá no paciente que eu contei para vocês. Aí, entendendo esse mecanismo da repetição, que eu acabei de contar aqui e dividir com vocês, o que acontece na hora que ela começa a mandar essa mensagem para o cérebro dela, de falta de autonomia? Hoje eu não posso lavar louça. Pô, interessante para você que lavar louça era uma coisa que você não gostava, se livrou, né? Por isso nós demos a risadinha. Só que num segundo momento, sabe o que o seu cérebro vai fazer? A falta de autonomia vai fazer com que você comece a não conseguir fazer até o que você gosta. Por quê? Porque o cérebro aprende o que você manda, ele aprende o comando que você dá, e ele vai repetir aquilo como sendo seu amigo, afinal de contas foi você que mandou. Se mandou consciente ou inconsciente, não é problema dele. Se mandou com essa intenção ou com outra, não é problema dele, lembra? Ele não tem consciência, ele só existe para repetir. Então, eu disse para ela, que tal você lavar com menos frequência e trocar de repente essas travessas pesadas por algumas outras mais leves, mas não deixar de fazer. Porque a hora que você começar a dar comando para o teu cérebro de não posso isso, não posso aquilo, e todo mundo em volta começar a agregar em você a tua incapacidade, dali é só ladeira abaixo. E aí, por que Jesus perguntava, você quer ser curado? E aí agora eu vou dizer assim, quando eu falo um pouco sobre isso, as pessoas costumam me amam ou me odeiam, mas eu acho que é um papel da gente da área da saúde, né? Quantas pessoas usam as doenças para utilidade?
Quantas pessoas usam, não só doenças físicas, mas mentais, emocionais, porque vem nisso uma utilidade. Utilidade de controlar os outros, utilidade de ter atenção, utilidade de não precisar fazer o que às vezes já não gostava. Na vida é assim. Aí eu digo para vocês, esse é o caminho da felicidade? Esse é o caminho da evolução? Quando a gente recebe, de repente, um diagnóstico, alguma coisa mais difícil, é aquela história assim, se não tem jeito de eu mudar, se isso é para mim, né, porque essas coisas, a espiritualidade, ou Deus, ou o Criador, não manda pra gente endereço errado, é nosso, né? É para mim, na verdade, não é para te aniquilar, não é para você querer morrer, é para você aprender a lidar nessa existência com aquilo, já que aquilo é seu. E aprender a lidar não é se vitimizar. Aprender a lidar não é usar isso para você não evoluir e se esconder atrás disso. Tudo bem, gente? Vocês ficaram com bronca, alguém? Que bom. Não é a intenção, mas é tão importante, porque isso faz com que a hora que a gente perde a autonomia, ou mais, em nome do amor, a gente tira a autonomia de alguém, achando que a gente está protegendo, amando, cuidando. Cuidado com esse cuidar, que é um limiar muito tênue, o cuidar com a falta de com tirar a autonomia de alguém. Você está contribuindo para a não evolução dessa pessoa, que você ama tanto. E é um limiar muito tênue. Muitas vezes os familiares não fazem isso por mal. Óbvio, nunca é por mal. É por não saber lidar, é por não prestar atenção. E idem o próprio paciente, vou chamar assim. Então Jesus perguntava por que mudança é escolha. Vocês imaginem um cego, uma pessoa com uma deficiência visual. Você imagina ele ser curado e passar a enxergar? Como que é a vida dele antes, como é que vai ser a vida dele depois? Será que ele está preparado? Será que ele realmente quer ser tratado daquele dia em diante como alguém que vai precisar fazer coisas que antes ele não precisava fazer? E vice-versa? Eu usei bengala há um tempo, gente, né? Tem um problema no quadril e tal, durante 1 ano e meio eu fiquei de bengala. Gente, eu acostumei com 3 pernas, porque a gente costuma, né? E para tirar depois? Que quando eu falava, não, tá bom, vamos tirar. Não, deixa, eu já acostumei, tá bom. Por quê? Porque a pisada já contava com a 3ª perna, não era assim? Eu já estava habituada. Claro, depois você tira, e óbvio, legal, ótimo. Só que assim, o quanto a gente se acostuma com as coisas, independente, quando a gente chama de zona de conforto, tecnicamente zona de conforto não é o que está confortável e gostoso. Zona de conforto é aquilo que não me ameaça, é aquilo que não é desafiador para mim. Pode estar bem ruim, eu posso estar sofrendo muito, mas se é aquilo que eu já conheço, é aquilo que eu prefiro ficar. Esse é o cérebro. E aí o nosso nível de consciência precisa fazer o quê? Decidir. Decidir se eu quero ser curada ou não. Decidir se eu quero mudar ou não. Decidir se eu quero ser rica ou não. E por aí vai. E quando eu digo decidir, é enquanto construir posturas. Porque, volto a dizer, uma pessoa que tem uma doença que ela não vai ter uma escolha para tê-la, ela vai ter uma escolha em como levá-la. É sobre isso a decisão. É sobre como eu quero levar na minha vida alguma coisa que é minha. Eu quero me vitimizar e sofrer, ou eu quero aprender a lidar com isso e viver o máximo de qualidade que eu puder? Jesus sabia que curar era só o início. O verdadeiro desafio seria viver como uma nova pessoa, sem as amarras antigas e, sobretudo, tendo que ter ações de crescimento. Cura é só o começo. Quando a gente atinge um objetivo, seja ele qual for nosso, a gente pensa assim, consegui. E depois? Porque é só o começo. Já viu o fim de novela?
Todo mundo grávido, casado, felizes para sempre. Eu queria ver o que vem depois. Por quê? Aquilo é o fim da novela. E o que vem depois? Que é a vida, que vai continuar, que vai acontecer um monte de coisa. É tipo essa sensação, sabe? Fim. Que fim? É o começo. Tem continuidade. Aliás, trazendo para a doutrina agora, a reforma íntima. A reforma íntima que tanta gente fala no Espiritismo, né? O que é a reforma íntima? Tem a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. A reforma íntima nada mais é que eu pensar o que tem em mim para melhorar, o que tem em mim para eu lidar. Quando eu penso, eu me sinto mal, triste, com raiva, com esses sentimentos que são genuínos e nossos. Então, a gente não pode jamais dizer, não posso sentir tristeza. Não. Quando a gente está triste, a gente tem que entrar em contato com o sentimento de tristeza, sim. Não tem nada de errado. Agora, uma coisa é eu sentir tristeza, outra coisa é eu permanecer nela. Eu devo sentir tristeza, eu devo sentir raiva, eu devo sentir tudo que é humano. Eu sou humana. Agora, até onde eu devo ficar com esse sentimento na minha vida? Até onde eu carrego uma raiva ou um rancor de alguma coisa que me fizeram? Se te fizeram e você não se desvincular desse sentimento, o que vai acontecer? É como se, para a física quântica, é como se você continuasse passando pelaquilo todos os dias da sua vida. E existe uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que é uma realidade que é tempo e espaço. Frequência Hertz, tempo e espaço. E na hora que a gente fala de tempo e espaço, a maioria das pessoas, a maioria de nós, não vive no tempo e espaço certo. Ou a gente vive no passado, ou a gente vive no futuro. Ou a gente vive no passado, que é onde envolve tristeza e depressão, ou a gente vive no futuro, que é onde envolve ansiedade e medo. Quem é que vive atualmente, no presente, neste momento, sem pensar ou no que aconteceu, ou no que vai acontecer? Quem consegue essa proeza? É muito difícil. E por que é muito difícil? Porque somos seres existenciais. E a existência tem a ver com tempo e espaço. Agora, para a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, quântica, sempre é que a gente tente viver no tempo e espaço correto, que seria o hoje. Aquilo que aconteceu comigo faz parte da minha história. Aquilo que aconteceu comigo faz eu ser quem eu sou hoje, não tenha dúvida. Mas eu não posso viver com aquilo naquele tempo. Eu vivo hoje. Assim como eu não posso viver lá na frente. Eu preciso construir a frente. E eu só vou construir a frente se eu viver bem hoje. Essa coisa do tempo e espaço é algo importantíssimo para a nossa saúde mental. Lembra? Passado, depressão. Futuro, ansiedade. E são as duas partes que a gente vê hoje em dia acontecer muito. As pessoas têm depressão e as pessoas têm ansiedade. Aí, seguindo aqui, qual a reflexão com a pergunta que a gente fez lá de Jesus? Se a transformação que você busca exigisse abrir mão de quem você é hoje, você aceitaria? Sim ou não? Teve gente que falou assim, não, mais ou menos. É essa reflexão que a gente faz. Olha lá. Tô cheia dos desenhinhos hoje, eu gosto de uns. Vocês já viram esse desenho do passarinho? Que bonitinho. Olha lá. Olha o primeiro ali. Eu tô com isso aqui e não uso, né? Olha lá. Quando você se acostumar com suas próprias prisões, portinha abriu. A liberdade se torna, ele até sai para dar uma olhadinha, hein? Um dos seus maiores medos. Ele até saiu para dar uma olhadinha e voltou. Isso aqui é o cérebro. Isso aqui é o cérebro da gente dizendo, zona de conforto,
Tá ruim? Isso aqui é a zona de conforto. Tá protegido, tá na mesmice. Olha o medo que dá isso aqui. Abriu, e agora? E agora que eu vou ter que sair, vou ter que me virar? Talvez eu tenha que procurar o que comer. Aqui talvez alguém me dê, né? Talvez não, certeza, senão teria morrido. Aqui alguém me dá o que comer. E aqui? Que talvez eu tenha que buscar, caçar, enfim. E aí o cérebro vai te colocar aqui, ó, sempre que ele puder. Por mal? Não, porque ele te ama, porque ele é parte do seu corpo de funcionamento. E ele vai reproduzir o que ele entende que te protege. Olha lá. E aí, se a gente não tiver uma expansão de consciência, que é o que terapias fazem, vocês estarem aqui na Casa Espírita hoje faz uma palestra, a gente estudar ajuda. Se a gente não tiver uma expansão de consciência, a gente continua aqui. E na hora que acontecer isso aqui, ó, a gente continua aqui. Mesmo com a possibilidade de crescer, de voar, a gente não consegue. Olha lá. Você não teve um dia ruim. Você teve apenas 15 minutos ruins. E você já decidiu se apegar neles. Quem é assim? Gente, a gente psicólogo adora uns trequinhos assim, né? Opa, deixa eu ficar quieta aqui. Você dá uma folha sulfite com um pontinho, uma marquinha preta com a caneta assim, para uma pessoa. Folha sulfite toda branquinha, e você dá lá com o pontinho. Entrega e fala assim para a pessoa: o que é isso que eu estou te entregando? A pessoa vai olhar. O que você está vendo aí? A pessoa vai dizer. O que ela vai dizer? Eu dou uma folha inteira branca com um único pontinho preto e a pessoa me responde que ela está vendo um pontinho preto. É tipo isso aqui. Ela poderia me responder: estou vendo uma folha sulfite em branco com uma marca. Ou ela poderia ter ignorado a marca e ter me respondido: uma folha de sulfite em branco. Não, ela vai se pegar naquilo que está incomodando. Porque, meu Deus, né? O que faz aquela marquinha preta ali numa folha branca? O que está incomodando? É o que eu vou valorizar. Então, por que o cérebro faz isso? Ele não repete? E a pessoa que faz isso, ela se acostumou a reclamar. E quantos de nós, na nossa cultura, com a maneira que a gente leva a vida, se acostumou a reclamar? Você já viu que quando não tem assunto, no elevador, alguém reclama sempre do tempo? Porque tem que reclamar, quando está calor porque é calor, quando está frio porque está frio. É ou não é? É até uma maneira de puxar papo. Então, a gente se acostuma a isso. De política, então, nem dá para ouvir mais nada, né? Porque o pessoal reclama. É uma maneira de você fazer vínculo com o outro. Então, no elevador, vou conversar sobre o quê? Pronto. É disso que eu disse lá atrás, que é uma decisão. É uma escolha. Eu decido como eu quero levar a minha vida. Ou eu olho para o pontinho preto, ou eu olho para a folha em branco. É uma pergunta. O que você decide selecionar na sua vida? Você decide selecionar e dar mais valor. Quando você chega em casa, seu marido, sua esposa pergunta: como foi seu dia, amor? Você fala: horrível. Aí, ó, porque aconteceu 15 minutos de um problema lá no dia dele. Azedou o caldo, né? Ficou de mau humor, ficou bravo, chegou em casa e comentou isso. Cadê as horas todas do resto do dia? Estavam contaminadas por causa talvez de 15 minutos. Pontinho preto na folha branca. Isso é uma decisão ou não é? Você decide. Olha lá. Aí as pessoas falam assim: mas é difícil. Eu vou trocar a palavra difícil por desafiadora. Ela não é difícil, porque viver triste é difícil. Viver infeliz é difícil. Viver doente é difícil. Então não é difícil, é desafiador. Olha lá. Primeiro passo é sempre mais
Difícil? Construa pequenas etapas. Olha esse desenho. Olha como o primeiro realmente é maior, né? Porque quando a gente precisa começar alguma coisa, vocês procrastinam, gente? Oh, meu Deus do céu, a gente faz isso, né? Então, enquanto isso atrasa, aí depois que você faz, você pensa assim, nossa, por que eu não fiz antes? Sabe, nem foi tão difícil assim, meu Deus, como eu enrolei. Olha aqui, ó. Aí você tem o primeiro passo maior, né? Parece um muro, não parece nem um passo. Aí você construa mecanismos menores, no caso aqui degrau, né? Menores, para ficar mais fácil, para ficar mais possível que você faça. Gente, quando uma coisa muda, tudo muda. A gente precisa ter um movimento da mudança, o movimento dessa energia, que eu estou chamando de energia de prosperidade. Se a gente faz um movimento, parece que as coisas começam a acontecer. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também. Ah, e essas joaninhas eu adoro, gente, as minhas joaninhas. Olha aqui, que bonitinhas. Olha lá, uma joaninha com a carinha de curiosa, não entendendo nada, perguntou para outra, o que você fez? Ressignifiquei as marcas da vida. Ela podia tirar as marcas? Ela é uma joaninha, gente, isso aqui não ia sair. Deus mandou assim. É aquilo que eu disse, tem coisa que Deus vai mandar pra gente que nós não vamos entender conscientemente o porquê agora. Mas é nosso, que endereço errado não vem. E aí, olha aqui, ela não tinha o que fazer. Mas aí o que a outra fez? Então, já que eu não posso mudar, eu faço com que isso fique melhor. É sobre isso. Você quer ser curado? Aí, ó. Curado não é tirar, curado é aprender a lidar. Elas não são lindas, as minhas joaninhas? Eu gosto. Einstein não podia falar de física quântica e não trazê-lo, né? Vocês já leram a biografia dele? Recomendo. Maravilhoso, né? A medicina do futuro será a medicina das frequências. Einstein. O que ele está falando aqui? O que ele já falava aqui? Ele já falava que olha o que você pensa, olha o que você vibra, faça suas escolhas, lute com as suas dificuldades para que você entenda que saúde, e saúde ampla de um modo geral, é sobre prosperidade, é sobre abundância, é sobre riqueza, e aí eu estou envolvendo financeira e não financeira, riqueza de amor, riqueza de tudo, é sobre isso. É sobre a gente se colocar na posição. A gente tem uma escala, né, na física quântica que mede a escala de Hopkins, né? E aí a gente tem lá as frequências dos sentimentos. Um espírito puro, mais elevado, ele vai vibrar em 700 a 1000 Hz. Não somos nós. Isso a gente deixa para um Gandhi, né? Quem sabe Jesus, se pudéssemos medir, seria 1000 ou até mais. Nossa frequência, para chegar na frequência Hertz da escala de Hopkins do universo do amor, que é o maior sentimento que a gente pode ter, é 432 Hz. Entre 432 e o máximo 500. Dali começa a escala dos sentimentos inferiores. E aí a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vocês têm noção como é que vibra a raiva? Como é que vibra a tristeza? Como é que vibra a indiferença? Então, assim, o que a gente faz na hora que a gente entende que o universo não devolve o que você quer, ele devolve o que você é. E aí, volta a dizer, a gente olha e fala, será que eu orar e vigiar não era sobre isso? O que eu penso, o que eu escolho, o que eu quero, como eu faço? Aquele, ó vida, ó céu, ó azar, daquele desenho, lembra? É que eu sou antiga, gente, vocês lembram desse desenho? Fala que lembra, né? Era um caos, e vocês lembram que quando ele reclamava, tudo acontecia? Por quê?
Que frequência hertz, agora eu fui longe, hein, buscar a frequência hertz no desenho lá atrás, mas que frequência hertz alguém com aquele tipo de comportamento vibra? Prosperidade, abundância, saúde nas células, neuroplasticidade do cérebro. Isso é ciência, tá? Não estou falando nada do além aqui. Ele vai vibrar nessas escalas baixas de frequência. Então, a gratidão, ela tem depois do amor na escala, sabe qual é o outro sentimento? Mais de frequência mais alta? É a gratidão. Aí quem só reclama faz o quê? É a gratidão. Então, nós que estamos nesse momento na Terra, encarnados, a gente pensa, né? Eu sempre penso sobre isso. Quando eu começo a escorregar no tomate, eu penso, eu estou na minha melhor versão. Não posso. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para evoluir. Pode estar difícil, eu posso sofrer certas coisas. Claro, eu estou aqui vivendo, eu estou numa experiência na Terra. Mas aí eu lembro que essa é a minha melhor versão. Lembra que da nossa doutrina, que temos uma doutrina reencarnacionista? Hoje, a Fabiana que está aqui na frente de vocês é a melhor versão desse espírito. Isso eu não tenho dúvida. Porque a gente evolui, não evolui? Não existe para trás? Então eu estou na minha melhor versão. Isso faz com que eu tenha que ser grata pela minha trajetória. Eu não estou falando da trajetória dessa vida, eu estou falando de todas que eu tive. Grata, eu tenho que ter o auto-amor, eu tenho que me amar. Porque eu estou aqui. Passei por tanta coisa e eu estou aqui. E buscar o quê? Essa vibração mais elevada de alegria, de gratidão, de auto-amor e de amor. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou falar, ou dividir alguma coisa aqui? Eu não paro quieta, deixa eu ficar aqui. Acho que eu já saí umas 20 vezes da câmera, né? Consigo pegar. Alguma pergunta? É tão bom te ouvir que acho que ninguém quer perguntar. Tá bom. Ai, que obrigada, gente. Obrigada. Agora eu estou vibrando hertz lá em cima agora. É assim, eu acho que aqui, todos nós que estamos aqui, 90% sabe que o que a gente fala, que a energia que a gente tem, é que a gente deixa o dia a dia ir atropelando e esquece de, pô, quando acontece uma coisa ruim, é que bom, porque já daqui para frente só coisa boa. É uma ruim por dia, e olha lá. Então já sei que vai vir um monte de coisa boa. Eu ponho isso na cabeça. Ah, mas aí não, porque aí tem uma ruim por dia, aí você já acorda no outro dia já esperando uma ruim. Não espero. É o que você está acreditando. Isso acontece, não são notícias ruins. Né? São desafios, é para um momento para você se melhorar. Né? Isso. É isso. O carro não pegou, fui a pé. Nossa, passei nessa rua tanto tempo, conheci 3 lojinhas ótimas que eu conheci, não sei de carro. É isso. Eu tenho que ter o olhar aberto a ver o que tem de bom. Porque sempre tem a opção boa. Sempre tem a opção boa na hora que você determina que ela é boa. Percebe que isso é subjetivo? Que é aquilo que eu chamei de decisão. Olha lá, é subjetivo. Agora, se você aconteceu isso do carro, você vai andando na rua, xingando, reclamando, você nem ia olhar a lojinha nenhuma, você nem ia ver que a lojinha existe. Você ia estar embutido no seu sentimento ali. É aí que está a questão, é exatamente isso. Quando a gente decide se portar diferente, e eu volto a dizer, é desafiador. É desafiador. E aí, por que é desafiador? Lembra do cérebro? Ele repete. Ele vai repetir que padrão? Aquele que você tinha de reclamar antes de você decidir que quer mudar. Teu cérebro vai buscar o antigo, que é o conforto. Ele vai te proteger. Ele entende que está te protegendo. Aí, por isso que quando a gente decide começar a ter uma postura diferente, decide melhorar, ainda assim tem a dificuldade, porque a gente entra em conflito com o nosso próprio cérebro. Só que o cérebro, ele aceita comando. A gente tem que comandar. Então, na hora que você insiste nessa decisão, e insiste, e de novo insiste, vamos imaginar
como se a gente precisasse construir uma ponte, que é a neuroplasticidade do cérebro, é criar células. Vamos transportar isso para uma ponte. Então, eu não tenho nada. O cérebro anda na frente de um abismo e você fala, anda? Ele vai dizer, eu não tem nada aqui. Ele está te protegendo. Se você andar, você morre, não tem nada ali. Ele entende isso, então ele para. E aí ele tende a fazer o quê? Voltar para o caminho conhecido. Se ele não está vendo por onde andar, cada vez que você começa a dar o comando para ele diferente, você cria uma tábua. Vamos imaginar assim? Uma tabuinha da ponte. Cada vez. Até a hora que ele vai olhar um determinado momento e vai dizer, ah, é para ir? Ah, e ele vai. É uma comparação muito simples, mas é isso a neuroplasticidade. A gente constrói neurônios ligando as sinapses nervosas e isso vai se multiplicar. Leva tempo? Não sei, cada um vai ter uma formação, tempo cronológico a gente não tem como medir, tá? Isso é um funcionamento natural e cerebral, mas ele acontece até o dia do nosso desencarne, mesmo quando estamos velhos. Ou seja, todos são passíveis de mudança, quando querem e quando estão querendo realmente, na essência, serem curados. Tá, estourei o horário, seu Rui? Eu estourei o horário, né? Estourei pela cara do seu Rui. Ele nem respondeu. É que eu... tá. Você ainda tem 5 minutos. Rapidinho. Então pode falar. Eu sou uma pessoa extremamente grata, né? Positiva e convivo com uma pessoa extremamente negativa. Essa neuroplasticidade, a gente consegue ajudar a pessoa com a nossa positividade? Não sei. Não. Neuroplasticidade não. Neuroplasticidade é uma coisa que acontece dentro do seu corpo, do seu cérebro. Não consegue ajudar. Não. O que você pode fazer pelo outro, né, é ajudá-lo em mecanismos do dia a dia, de o que leva a ser assim, tentar instruí-lo ou levar informação da necessidade dele ser assim. E aí eu digo a você, cuidado, porque a hora que você diz eu sou positivo e ele não é, precisa entender qual é a utilidade dessa relação para vocês dois. Por que ele não é e você é, e ele continua com você e você com ele? Ele seja uma pessoa ruim, é uma pessoa muito boa. Não tô falando. E ainda bem não significa que porque você é positiva, você é ótima. Só significa que, nesse caso, vocês dois estão dizendo para mim que tem energias nesse sentido de vida diferente. E aí, quando eu questionei assim, eu questionei em que sentido? É para não estar junto? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, questione o que está acontecendo de um se portar de um jeito e outro de outro. Qual a utilidade disso, tanto para você quanto para ele? Até para que você possa ajudá-lo e, sobretudo, se ajudar. Por quê? Porque se você é uma pessoa extremamente positiva e lida com alguém extremamente negativo o tempo todo, fica a pergunta aqui. Entendeu? Agora, energia, no sentido outro, não da neuroplasticidade, que isso acontece dentro do cérebro, mas da da essência de vibração positiva. Aí a gente está numa casa espírita, obsessores. Você sabe que quem pensa muito negativo vai atrair obsessores. E vocês sabem que a hora que atrai o obsessor, tudo piora. O obsessor, frequência. Estava falando de física quântica, vamos falar de espiritismo. Baixou frequência em nós, qualquer um de nós aqui. Baixou frequência, você vai vibrar na frequência de espíritos de baixa frequência. Quem é que vai te encontrar lá na frequência? Obsessores, espíritos zombeteiros, vão adorar ficar grudadinho em você. E aí a sua vida vai melhorar? Claro que não. Aí é quando eu digo, decida sair desse movimento, porque isso é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve não só nossa, energética, como é uma bola de neve porque a espiritualidade está ali tentando te ajudar. Por que a água, eu preciso errar, mas por que a água, por que a gente toma água fluidificada? Vocês sabiam que na casa espírita, às vezes, a gente trabalha, né, na corrente de desobsessão, trabalha na corrente de impasses. Tem pessoas que estão com uma energia tão densa, que a gente dando passe, raramente os próprios espíritos, amigos, vão conseguir influenciar aquela energia daquele jeito. Aí por que a água é tão bacana? Porque a água a pessoa ingere.
A água fluidificada, ela vai ter ali os componentes, os fluidos necessários que a espiritualidade vai colocar e você engole. Na hora que aquilo entrou no organismo daquela pessoa, ajuda demais a água. Por isso que a gente fala, faça a água fluidificada em casa. Use a água como um remédio. Por quê? Porque às vezes os espíritos amigos estão querendo ajudar a gente está tão mal que eles nem conseguem. Nossa frequência está muito baixa. E aí fica a dica da água fluidificada em casa. A água fluidificada você pode dar para o teu companheiro. Isso você pode. Agora a neuroplasticidade não vai acontecer, né? Por osmose. Mas a água sim. Tem, né? Então. Mas tem outros mecanismos. Muito legal. E obrigada aí pela tua pergunta, tá? Pronto. Podemos fazer a vibração? Ai, Tá tão bom que a gente está querendo continuar, né, mãe? Gente, obrigada. Mas tem esse mundo de gente para tomar parte. Vamos fazer a vibração? Pode apagar a luz? Pode? Vamos lá. Vou pedir, já que a gente está falando desse tema, eu vou fazer uma vibração aqui para a gente ir acompanhando, tá? Que tem a ver com isso. Então, sentem aí confortáveis na cadeira. Vocês vão seguindo o som da minha voz. Respirem e soltem o ar. Existe uma respiração que a gente chama respiração Ra, que ela é muito boa para a parte neurológica toda, tá? Que ajuda bastante a gente a entrar em sintonia com as frequências de calma. Ela é 7, 7, 7, 7. O que significa isso? Respira contando até 7, segura contando 7, solta contando 7 e deixa vazio o pulmão mais 7. Depois começa de novo. Então vamos lá. E respirem e soltem o ar. E vamos mentalizar agora uma luz azul brilhante, bonita, como se ela nascesse no umbigo da gente. Imaginem um flash de luz azul saindo do seu umbigo, por dentro do seu corpo em direção à cabeça, e vamos subindo essa luz azul no peito, na garganta, pela cabeça, e essa luz azul vai sair pelo topo das nossas cabeças, como um flash de luz, e se unir no teto dessa sala. Mentalizem essa luz. Respira e solta o ar. E agora a nossa luz, que se forma sendo uma única luz no teto dessa sala, vai subir, saindo pela casa, pelo teto, em direção ao céu, subindo pela cidade de Santos, subindo pelo estado de São Paulo, e vamos levando a nossa luz
subindo nosso país, subindo até pintarmos o globo terrestre. Mentalizem o globo terrestre com esse contorno da nossa luz azul. Essa luz que emitimos do nosso organismo, essa luz que juntos construímos e pintamos o nosso planeta. Respira, solta o ar. E agora, com um sentimento de gratidão, vamos olhar para esse planeta pintado de azul, com essa imagem, e trazer a imagem do Mestre Jesus, com um semblante alegre, de um tamanho grande, e onde ele abrace o globo terrestre. E a nossa luz azul possa emanar por toda a galáxia. E nosso planeta abraçado pelo Mestre. Respire e solta o ar. E nesse momento, cada um de nós sente a gratidão por toda a trajetória, por estarmos aqui, por tudo que vivemos e vibrando com alegria por tudo que temos a viver. Respirando e soltando o ar. Emanando amor. Emanando luz. Que a energia crística esteja presente, números quânticos para a prosperidade em luz, que toda a energia do Criador e todos os espíritos de luz possam estar conosco, possa nos envolver nessa noite. E aos poucos vamos retornando à sala, se despedindo dessa imagem de Jesus abraçando nossa terra, e que essa imagem possa servir para quando a gente quiser lembrar, para quando a gente quiser emanar amor ao planeta, que possamos fazer trazendo essa imagem à nossa mente e à nossa vibração. Retornando, respirando e soltando o ar. Que possamos decidir muito mais pelo bem e pelo melhor. Melhor para o mundo e melhor para nós.
Esse é nosso compromisso enquanto espíritos encarnados. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, que assim seja.